Muita gente acha que o campeonato de bodybuilder é decidido por quem está maior, e outros acham que é decidido por quem está mais seco. Outros acham que é decidido por quem tem mais nome. Mas se fosse assim, não precisava de árbitro e não precisava de juiz. Não precisava de regra, não precisava de categoria. O que decide um campeonato é uma coisa só: critério. E hoje eu vou te ensinar duas coisas ao mesmo tempo. O primeiro, quais são os critérios de julgamento de forma simples, prática, sem palavras difíceis. Segundo, a visão da NFP sobre o esporte. Porque uma coisa é você entender o critério, outra coisa é você entender o espírito do critério. E presta atenção, quando você entende isso, você para de culpar o mundo e começa a construir o que dá para controlar. E eu vou te avisar, essa aula muda atleta e muda coach, porque aqui a gente sai do achismo. Antes de entrar nos critérios, eu preciso te lembrar de algo que você já viu. O bodybuilding é um esporte de comparação. E comparação só é justa quando tem regra e critério. Então, quando você olha um palco, você não está olhando um show de músculos, você está olhando uma prova. E a prova tem perguntas. O critério é a pergunta. O físico é a resposta a essas perguntas. O árbitro não está ali para premiar esforço, ele está ali para premiar a melhor resposta dentro do critério. Eu vou repetir, ele está ali para premiar a melhor resposta do critério. E aqui nasce uma diferença enorme entre atleta maduro e atleta imaturo. O atleta imaturo pergunta, por que eu perdi? O atleta maduro pergunta, qual critério eu não atendi? Essa pergunta muda todo o jogo. Agora, eu vou te ensinar o julgamento como um quadrado. 4 pilares. Se você entende esses 4, você começa a enxergar como o árbitro enxerga. O pilar número 1 é simetria e proporção. O pilar número 2 é o condicionamento. O pilar número 3 é o volume e maturidade muscular. O pilar número 4 é a apresentação, pose, postura e presença de palco. Esses pilares parecem em todas as categorias. O que muda é o peso de cada uma conforme a categoria. E vamos um por um bem simples. O que é simetria? Simetria é o equilíbrio, é olhar e perceber que o corpo conversa junto. Não é um músculo mais grande do que o outro, é o conjunto. Proporção é a relação entre as partes. O exemplo simples é, se o atleta tem um braço enorme, mas a perna muito atrás, perde proporção. Se tem costas muito grandes, mas a cintura descontrolada para a categoria perde proporção. E aqui você precisa lembrar de uma frase importante do material que eu já disponibilizei para vocês. O atleta não escolhe a categoria escolhe o atleta. Essa frase não é motivacional, ela é um critério. A categoria é uma lente, cada lente enxerga um tipo de harmonia. Condicionamento é o nível de acabamento do físico. É quando a musculatura aparece com clareza. O percentual de gordura baixo, controle visual e definição. Mas presta atenção, condicionamento não é se destruir, é chegar no ponto ideal para a sua categoria. Porque cada categoria tem um visual esperado, cada categoria pede um nível de condicionamento. E um erro comum é querer usar o condicionamento de uma categoria em outra. Isso dá aparência de errado. Então, condicionamento é um critério, não loucura. O volume é o tamanho e densidade do músculo. Maturidade muscular é o músculo pronto com o tempo de construção. Dois atletas podem ter o mesmo peso, mas um parece mais denso, mais cheio e mais maduro. Isso é tempo de construção, estratégia e consistência. E aqui entra um ponto. No amador, muitas vezes existe divisão por peso, mas isso não impede o atleta de buscar o melhor dentro do seu limite. Ou seja, não é só ser pesado, é ser completo dentro do seu jogo. Agora vem um pilar que muita gente subestima, a apresentação. No material que eu já disponibilizei para vocês, isso está bem claro. Não adianta o físico estar impecável se você não se dedicar para mostrar tanto aos árbitros quanto para o público. Ou seja, o físico pode ser uma obra, mas se você não sabe exibir, o árbitro não vê. Pose é a alfabetização do palco. E a NFP dá importância para isso, inclusive na apresentação individual, porque ela pode mudar resultados finais. Então, até aqui você entendeu o quadrado: simetria e proporção, condicionamento físico, volume, maturidade e a apresentação individual. Agora a gente vai para as categorias e como o critério muda. Eu quero te simplificar de um jeito que fica impossível de esquecer. Pensa que cada categoria tem uma assinatura. Na categoria bodybuilder, a assinatura é o extremo de volume, o extremo de condicionamento físico e o extremo de simetria. Quando nós pensamos em extremo, falamos de bodybuilder.
A categoria clássico é estética, cintura controlada, físico agradável, sem dilatação abdominal. Aquele físico belo de se ver. Na categoria Men's Physique, a assinatura é o V-shape, cintura fina, dorsais e peitorais bem cheios, a imagem que vende para o público e foco no tronco. Na categoria Wellness, a ênfase está nas pernas e nos glúteos, as curvas e definição com aspecto saudável e equilibrado, nada em excesso. Na categoria biquíni, o volume é menor devido a atletas com dificuldade em ganhar massa muscular e acumular gordura. Definição sem excesso, proporção e harmonia do físico devem ser totalmente estéticos e principalmente aparência saudável. Na categoria figure, a gente busca atletas com um físico atlético definido e proporcional, com presença e carisma. Aqui pode ter extremos de condicionamento mostrando os estriados musculares. Na categoria Garota Fitness, buscamos um físico atlético, definido e proporcional, com presença e carisma, sem extremos de condicionamento. Talvez você tenha percebido que tudo é critério, não é gosto pessoal, é o critério da categoria. E aqui está o erro que destrói o resultado, querer competir com a assinatura errada da categoria. Um atleta pode estar muito bom, mas bom para outra lente, para outra categoria. Por isso a frase, a categoria escolhe o atleta, não o atleta que escolhe a categoria. Agora eu quero entrar no ponto técnico que separa atleta comum de atleta competitivo. As poses. No material do volume 2, que eu já disponibilizei, as poses compulsórias são descritas e organizadas e você viu que a Bodybuilder Clássico e o Women's Clássico têm poses específicas, enquanto outras categorias fazem quartos de volta. E eu quero que você entenda uma coisa. Pose é o jeito de mostrar simetria, pose é o jeito de esconder falhas e pose é o jeito de apresentar maturidade. O árbitro ele não julga o que você tem, ele julga o que você consegue mostrar no palco. Por isso, na visão da NFP, a apresentação individual tem um valor porque ela pode mudar o resultado final quando é bem elaborada. E aí entra a frase que eu gosto de usar. O primeiro a pousar é o primeiro a ser visto. Não porque é injusto, mas porque o palco é comunicação. Agora, vamos para a parte que dá identidade a tudo isso. A visão da NFP. No material que você já recebeu, isso está descrito de forma direta. Não é sobre coaches, atletas, federações, mas sim sobre o bodybuilder. Isso parece frase bonita, mas é uma regra de cultura. O que isso significa na prática? Significa que o atleta não compete para alimentar o seu ego. O coach não trabalha para ser idolatrado. E a federação não organiza para ser a dona do esporte. Tudo isso existe para elevar o nível do bodybuilding. E quando isso é verdade, o esporte cresce saudável. E aqui entra a parte que o material fala sobre o mercado atual. Tem gente copiando tudo e o mercado não aceita mais o óbvio. A visão da NFP é justamente uma resposta a isso. Profundidade, responsabilidade e consciência. Agora, eu vou falar do critério que não está na ficha do árbitro, mas decide carreira. O pós-campeonato. O material chama atenção para o rebote e reforça. Mais importante que finalizar é retornar ao estado normal do corpo. E o volume 2 explica os riscos de pós-campeonato com ganho de peso, retenção, pressão alta, dores e descontrole alimentar. E reforça a necessidade de ajustes e exames. Então, na visão da NFP, o atleta não é campeão só no palco. Ele é campeão quando consegue competir, voltar com saúde, manter disciplina e evoluir para a próxima fase. Porque ganhar hoje e quebrar amanhã não é vitória. Isso é curto prazo. E o bodybuilder de verdade é a longo prazo. Agora, eu quero fechar essa aula te dando um exercício mental. Da próxima vez que você olhar um físico no palco, você vai perguntar: esse físico está simétrico e proporcional para a categoria? O condicionamento está no ponto certo? Existe volume e maturidade onde precisa? A apresentação está mostrando a obra ou escondendo ela? Se você fizer isso, você começa a enxergar como árbitro. E quando você enxerga como árbitro, você para de se enganar no treino. Você para de treinar só o que gosta. Você começa a construir o que o critério exige. Hoje, você entendeu duas coisas. Primeiro, os critérios de julgamento de forma simples e prática. Segundo, a visão da NFP que coloca o esporte acima do ego. Agora vem a pergunta final. Se o critério muda com a categoria, como identificar a categoria certa com mais precisão? Na próxima aula a gente vai entrar de forma clara e definitiva em categorias, genética e encaixe. Porque não é você que escolhe a categoria, é a categoria que escolhe você. Te vejo na próxima aula.